Muito bem, na aula passada nós estávamos estudando as hipóteses de suspensão, começamos o estudo da moratória, olhando o artigo 152 do Código Tributário Nacional, com todos aqueles aspectos importantíssimos, várias informações extraídas do artigo 152. E agora vamos continuar o estudo dessa primeira hipótese de suspensão da exigibilidade, que é a moratória, pegando os três outros artigos, 153, 154 e 155 do CTN. Então vamos lá. Artigo 153. Olha, a redação desse artigo, do caput desse artigo 153, é muito esclarecedora. Muito esclarecedora. Olha só. A lei que conceda moratória em caráter geral ou autorize sua concessão em caráter individual especificará, sem prejuízo de outros requisitos. Olha que redação esclarecedora, mostrando que em caráter geral basta a lei, mas que em caráter individual, além da lei, tem que haver o despacho da autoridade administrativa após a verificação de que o sujeito passivo se enquadra dentro dos requisitos exigidos na lei. Então vamos lá. Terá que trazer o prazo de duração do favor. Não pode ser sine die, vão dar uma moratória, paga quando quiser. Lógico que não. Tem que trazer o prazo de duração do favor, as condições da concessão do favor em caráter individual, para todo contribuinte que tenha mais que 20 empregados, ou tenha um passivo acima de tanto, ou outra qualquer exigência, quando concedida em caráter individual. E mais. Sendo o caso, os tributos a que se aplica, porque pode ser aplicado uma moratória para vários tributos, o número de prestações e seus vencimentos dentro do prazo a que se refere, podendo atribuir a fixação de uns e de outros à autoridade administrativa para cada caso de concessão em caráter individual. E aqui vem um detalhe importante. O número de prestações. Voltando a imagem para mim, ora, o parcelamento foi introduzido como hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário pela Lei Complementar 101, muito recente. Então, em termos de história do Código, antes eram apenas 5 hipóteses de suspensão da exigibilidade: moratória, depósito montante integral, reclamações e recurso e concessão de medida liminar em mandado de segurança. Então, o parcelamento era tido como moratória, na verdade. Só que com a modificação do Código, colocando o parcelamento como hipótese autônoma de suspensão da exigibilidade do crédito, o legislador deveria ter modificado o artigo 153, inciso 3º, a linha B. Porque o 153, inciso 3º, a linha B, coloca o parcelamento como hipótese de moratória, na verdade. Então, a gente tem que ler o Código entendendo esse erro na adaptação do Código. Então, vamos voltar lá para a redação. Na medida em que a linha B do inciso 3º determina um número de prestações, dá realmente a noção de que o parcelamento é uma hipótese de moratória. E assim era considerado realmente até o advento da Lei Complementar 101, que introduziu o parcelamento como hipótese autônoma de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Letra C. As garantias que devem ser fornecidas pelo beneficiado, no caso de concessão em caráter individual, se for, tente oferecer garantias, então isso tem que estar previsto na lei concessiva da moratória. Muito bem. Voltando para mim, então, minha gente, já vimos que a moratória, como todas as hipóteses de suspensão, tem que estar prevista em lei e a lei tem que trazer esses requisitos exigidos pelo artigo 153 do CTN. Legal. E o 154? Cuidado, que é um daqueles artigos que trazem a perigosa e traiçoeira expressão salvo disposição de lei em contrário. Vamos lá. Artigo 154 do CTN. Salvo disposição de lei em contrário, a moratória somente abrange os créditos definitivamente constituídos
à data da lei ou do despacho que a conceder, ou cujo lançamento já tenha sido iniciado aquela data por ato regularmente notificado ao sujeito passivo. Então, minha gente, cuidado que tem um salvo de disposição de lei em contrário. Tem essa possibilidade. Então, se o examinador tarado coloca na prova que a moratória somente abrange os créditos definitivamente constituídos à data da lei ou do despacho que a conceder, está errado, porque tem um salvo de disposição de lei em contrário previsto lá no caput do artigo 154 do Código Tributário Nacional. Voltando para mim, por favor. Então, por exemplo, na construção da linha vermelha no município do Rio de Janeiro, pelo Estado que construiu a linha vermelha, uma pista elevada, ela passou em ruas de intenso comércio, que ficaram prejudicadas pela construção. Então, na época, o governador do Estado do Rio de Janeiro, na época até o Brizola, aprovou uma lei concedendo moratória do ICMS para aquelas pessoas jurídicas enquanto durasse a obra, certo? Então, para créditos que sequer haviam sido constituídos, porque sequer o fato gerador havia ocorrido ainda. Mas, neste caso, tem que haver uma disposição expressa na lei. Caso contrário, a moratória só se aplica aos fatos geradores já devidamente constituídos à data da concessão do benefício. E tem um parágrafo importante, o parágrafo único do artigo 154, que, na verdade, vai nos remeter a um artigo mais importante ainda, que é o 155. Mas vamos ver o que determina esse parágrafo único. A moratória não aproveita aos casos de dolo, fraude ou simulação do sujeito passivo ou de terceiro em benefício daquele. Exatamente isso. Ora, voltando para mim, como é que funciona isso? Vamos imaginar que fosse concedida uma moratória em caráter individual para as empresas que tenham mais que 20 empregados. O contribuinte forjou uma documentação, ele não tinha mais que 20 empregados, mas levou uma documentação como se tivesse forjada a documentação. Houve dolo, fraude, simulação, então, nestes casos, a moratória não aproveita, não vai beneficiar esse sujeito passivo. Mas a questão é a seguinte: a Fazenda Pública vai ter que descobrir que houve esse erro. Sobre esta questão é que nós vamos estudar agora o artigo 155 do CTN, artigo muito importante, com vários detalhes, que diz respeito exatamente ao fato de que o sujeito passivo não se enquadrava dentro dos requisitos exigidos na lei. Qual a consequência da verificação pela autoridade fiscal deste fato? E é isso que nós vamos estudar agora, com todos os seus aspectos legais, no artigo 155 do CTN. Lembre-se que é para aquela moratória concedida em caráter individual, porque daquela concedida em caráter geral, o contribuinte não precisa comprovar nada. Então vamos lá, artigo 155 do CTN. A concessão da moratória em caráter individual não gera direito adquirido e será revogada de ofício sempre que se apure que o beneficiado não satisfazia ou deixou de satisfazer as condições ou não cumprira ou deixou de cumprir os requisitos para a concessão do favor, cobrando-se o crédito tributário acrescido sempre acrescido de juros de mora. Sempre acrescido de juros de mora. Antes de continuarmos, voltando a imagem para mim, então funciona dessa forma. Verificou-se que o sujeito passivo, de fato, não se enquadrava dentro dos requisitos exigidos pela lei. Neste caso, não interessa, por enquanto, não interessa se houve dolo, simulação, se houve erro, não interessa. Será cobrado sempre tributo acrescido de juros de mora em quaisquer circunstâncias. Agora, vai se interessar se houve dolo, fraude ou simulação, para ver se vai haver incidência de penalidade. E é isso que nós vamos ver agora na sequência do dispositivo. Vamos lá. Inciso 1º. Com imposição da penalidade cabível, nos casos de dolo ou simulação do beneficiado,
ou de terceiro em benefício daquele. E sem imposição de penalidade nos demais casos. Ah, então é isso. Com imposição de penalidade e sem imposição de penalidade, com imposição nos casos que houve dolo ou simulação, e sem imposição de penalidade nos casos em que não houve dolo ou simulação. Então, vamos lá. Voltando para mim, como é que funciona isso? Vamos imaginar o seguinte: o contribuinte, foi dada uma moratória para o contribuinte que possua um passivo circulante acima de R$500 mil. O contribuinte preparou toda a documentação certinha, todas as dívidas, com a documentação comprovando tudo, somou tudo, errou na soma, houve um erro na soma, e deu, a soma de fato daria menos de 500 mil, mas deu um pouquinho mais de 500 mil, ele se enquadrou no benefício fiscal, levou para o fiscal olhou toda a documentação individualmente, tudo certinho, documentação correta, lícita, e o fiscal também errou na conta e concedeu o benefício, embora ele não tivesse um passivo circulante acima de R$500 mil, porque havia aquele pequeno erro na conta. Neste caso, mais tarde, verificando-se que de fato esse passivo não se enquadrava no requisito exigido, porque tinha um passivo circulante abaixo de 500 mil, será revogada a moratória e cobrada tributo e juro de mora, mas sem penalidade, porque não houve dolo do sujeito passivo. Ele apresentou a documentação toda correta, mas houve um erro. Não houve dolo do sujeito passivo. Não houve intenção. Então, neste caso, será cobrado o tributo sempre acrescido de juros de mora, mas sem penalidade. Mas vamos imaginar uma outra situação. O contribuinte leva toda a documentação do seu passivo circulante, das suas dívidas, e dá o valor correto, a soma correta, mas uma das dívidas é forjada. Não existe de fato e o contribuinte forjou o documento. Aí houve dolo do sujeito passivo. Nesta hipótese, verificado mais tarde que o sujeito passivo não se enquadrava dentro dos requisitos exigidos na lei, será revogada a moratória, assim como na outra situação em que houve apenas erro, e será cobrado o tributo e juro de mora, assim como na outra situação em que houve apenas erro, mas neste caso será cobrado também a penalidade. Porque houve, de acordo com o nosso dispositivo, houve dolo e, portanto, houve a necessidade de se cobrar a penalidade. Eu quero chamar a atenção para um detalhe na redação desse dispositivo. Vamos lá para o nosso quadro. Vejam que no inciso 1º do artigo 155, ele diz com imposição da penalidade cabível nos casos de dolo ou simulação, e não fala de fraude. Mas não precisa falar de fraude, mas é lógico que não, porque a fraude pressupõe o dolo. Não há fraude sem dolo. Então, não havia necessidade realmente do legislador colocar lá a fraude. Então, havendo, na verdade, o dolo, simulação e a fraude, que como consequência traz o dolo, do beneficiado ou de terceiro em benefício daquele, será cobrada penalidade, ou seja, o juro de mora e penalidade, além do tributo que deixou de ser pago. Mas, se houve apenas um erro, que foi aquele exemplo que eu dei, será cobrado apenas o tributo acrescido dos juros de mora. Muito bem, esta é a situação do artigo 155. Mas o parágrafo único do artigo 155, ele traz um aspecto muito importante no que diz respeito a essa revogação da moratória, que pode ocorrer caso se verifique que o sujeito passivo não se enquadrava dentro dos requisitos exigidos. Mas este parágrafo único, para completar essa questão de revogação do benefício fiscal, nós vamos estudar no nosso próximo encontro, com todos os detalhes que se fazem necessários para o entendimento desse dispositivo. Até lá.